Boa noite, irmãos e irmãs. Com grande alegria, nós estamos mais uma vez aqui no programa O que há de errado com o mundo. O programa, excepcionalmente, hoje não vai ao ar ao vivo. Nós estamos testando outras possibilidades para verificar também uma melhor maneira que todos possam assistir e consumir o conteúdo, então, deste programa. Quero iniciar com vocês fazendo uma breve oração para que possamos, então, obedientes à Santa Igreja, poder falar tudo aquilo que acreditam, então, os santos padres, a sucessão apostólica, todo o magistério, e como leigos, obedientes que devemos ser sempre, não falar nada daquilo que a Igreja não acredita e que nós, então, tenhamos que viver. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, no último programa, nós tivemos um breve passeio pela história sobre o termo verdade, a busca da verdade. Nós percebemos que ela saiu, então, de pensadores na Grécia Antiga, de pessoas lá que eram os três personagens, né? O rei, o justiceiro, o adivinho e o poeta. E, com o passar do tempo, então, ela foi saindo do domínio de poucas pessoas e indo, então, aos pensadores. E aí a gente chega na pessoa de Cristo, como sendo a verdade encarnada, o verbo que se fez carne. Quando ele diz que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida, então nós temos a verdade como uma pessoa. E a Igreja, então, ela tem a sua fundação com este preceito, de passar, então, a verdade, entendendo ela como uma pessoa, sempre de uma maneira correta e de uma maneira total, completa. Aí o tempo ainda vai passando e a gente vai ter a compreensão também da verdade como algo sendo uma relação entre o meu intelecto e aquilo que eu enxergo. A gente vai perceber que esse entendimento ele vai alcançar o seu ápice com Santo Tomás de Aquino. Ainda a gente tem Santo Agostinho entendendo também que a verdade ela está no fundo de nossa alma. A verdade é uma inclinação da nossa alma para buscar então o seu preenchimento também. De uma maneira bastante superficial esse significado. Aí a gente tem o contemporâneo, né? A gente chega nos últimos tempos, a verdade sendo totalmente deturpada a ponto de Marx entendê-la como um vestido de ideias. Então, ora, os tempos vão determinar então que tipo de verdade a gente tem. E isso é muito, muito preocupante para nós católicos. E sempre animados então pela exortação apostólica, né, pedida a leitura pelo nosso padre fundador, o Padre Sérgio, né, fundador aqui do Instituto dos Servos da Divina Misericórdia, a exortação apostólica Christi Fidelis Lait, escrita por São João Paulo II em 30 de dezembro de 1988. Essa exortação apostólica, ela nos anima e ela nos norteia nesse programa, porque é a partir dela que a gente se coloca como então leigos que buscam se formar, buscam viver essa catequese, entendendo que a apologética ela é um tema muito caro e muito urgente nos dias de hoje. Não é de hoje que a Igreja Católica é atacada, não é de hoje que a nossa fé é atacada. Então, mais do que nunca, a gente precisa se munir das armas corretas para sermos bons escudos da fé. Muito bem, a gente vai até lá a página 69 da exortação apostólica. O Papa nos coloca no capítulo 5, então, ali a passagem da vinha, para que dê mais fruto. Ele vai falar sobre a formação dos fiéis leigos. Diz assim: o homem é interpelado na sua liberdade pela chamada que Deus lhe faz para crescer, amadurecer, dar fruto. Ele terá que responder, terá que assumir a própria responsabilidade. É a essa responsabilidade tremenda e sublime que aludem as palavras graves de Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vide, e secará, lançá-la-ão ao fogo e arderá. Ainda, neste diálogo entre Deus que chama e a pessoa interpelada na sua responsabilidade, situa-se a possibilidade, antes,
a necessidade de uma formação integral e permanente dos fiéis leigos, a que os padres sinodais justamente dedicaram grande parte do seu trabalho. Em particular, depois de terem descrito a formação cristã como um contínuo processo pessoal de maturação na fé e de configuração com Cristo, segundo a vontade do Pai, sob a guia do Espírito Santo, claramente afirmaram que a formação dos fiéis leigos deverá figurar entre as prioridades da diocese e ser colocada nos programas de ação pastoral, de modo que todos os esforços da comunidade, sacerdotes, leigos e religiosos, possam convergir para esse fim. Um pouco mais à frente, já em aspectos da formação. Dentro desta síntese de vida, situam-se os múltiplos e coordenados aspectos da formação integral dos fiéis leigos. Aí ele vai distinguir dois tipos de formação, a formação espiritual e a formação doutrinal. Não há dúvida de que a formação espiritual deve ocupar um lugar privilegiado na vida de cada um, chamado a crescer incessantemente na intimidade com Jesus Cristo, na conformidade com a vontade do Pai, na dedicação aos irmãos, na caridade e na justiça. Aí, sobre a formação doutrinal dos fiéis leigos, mostra-se hoje cada vez mais urgente, não só pelo natural dinamismo de aprofundar a sua fé, mas também pela exigência de racionalizar a esperança, que está dentro deles perante o mundo e os seus problemas graves e complexos. Tornam-se desse modo absolutamente necessárias uma sistemática ação de catequese, a dar-se gradualmente, conforme a idade e as várias situações de vida, e uma mais decidida promoção cristã da cultura, como resposta às eternas interrogações que atormentam o homem e a sociedade de hoje. Então a gente percebe que o nosso Papa São João Paulo II ele foi muito cirúrgico nesse sentido, em dizer que cabe a nós essa responsabilidade de buscar a formação, e depois ele é um tema urgente, uma vez que nós temos então esses tormentos da vida moderna e como tudo isso nos confronta hoje. A gente percebe que nós não entendemos mais a verdade como uma pessoa. Em nenhum lugar, principalmente na academia ou nos grandes centros culturais ou políticos, a verdade ela não é mais entendida como uma pessoa. E como a busca da verdade de uma maneira errada, de uma maneira incompleta, ela influencia no entendimento da fé católica. Nós vamos perceber nesse programa de hoje, nesse traçado que vamos fazer aqui, que esse assunto ele é determinante para a boa vivência da fé católica. Sem ele, nós vamos entender apenas sombras daquilo que representa o todo da igreja, daquilo que representa o todo do sacrifício de Nosso Senhor, daquilo que representa o todo de todos os temas que são com respeito a Nossa Senhora, e a gente não vai compreender como que cada dia, né, hoje você assiste esse programa, dia de São José de Anchieta, a gente vai pouco compreender o sacrifício que faz um simples rapaz que atravessa os mares para vir evangelizar os índios. Então, na nossa cabeça nada se sustenta se nós não entendemos a verdade como um todo. E a verdade ela está na fé católica, né? A gente vai perceber que no Evangelho de São Mateus, aliás, capítulo 16, vai dizer assim. No capítulo 13, Nosso Senhor diz assim: então, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retornou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem remete então à própria fundação da Igreja Católica, dada por Jesus Cristo a Pedro. Então, a gente vai ter outras passagens ainda no Evangelho e também nas cartas paulinas sobre essa sucessão e sobre o prolongamento de Cristo na vida do homem. E esse prolongamento ele se dá via igreja. O termo católico, né, ele vai surgir
com Santo Inácio de Antioquia. Católico, então, é um entendimento que significa o todo completo, ou o todo junto, que vem do grego ali, que significa kata, de junto, e olos, de todo, ou seja, referente à totalidade. É incrível porque Santo Inácio de Antioquia, ele vai ser um padre apostólico, bispo de Antioquia. Ele foi bispo entre os anos 70 e 107 depois de Cristo. Ele foi discípulo de São Paulo e discípulo de São João Evangelista. Então é muito na sua gênese esse termo católico ligado à igreja. Ele é um dos significados também da palavra universal, né? A gente vai ter um significado moderno também, um entendimento do ecumenismo como um significado de universal, mas o termo católico ele é ainda mais anterior. Ou seja, nós temos no padre da igreja, no Santo Inácio de Antioquia, já esse termo ligado. As más línguas depois vão dizer que esse termo ele vai surgir com 313, lá com o Edito de Milão, dado por Constantino, né? Até vão atacar a igreja e dizer que ela foi fundada em 313. Ora, nós temos aqui, no Evangelho de São Mateus, a prova de que foi o próprio Cristo, então, quem funda a igreja sobre Pedro. E por que isso é importante? Ainda que, né, hoje, na verdade, é 9 de junho, dia de São José de Anchieta, nós comemoramos em 22 de fevereiro a Cátedra de São Pedro, que é o entendimento, então, do primado e autoridade do Papa sobre a Igreja. E por que tudo isso tem a ver com a fé católica? Hoje vai ser um programa em que a gente vai buscar entender um pouco da tradição e um pouco do magistério da Igreja. A gente precisa colar muito bem na nossa mente o significado da sucessão apostólica e por que ele é tão importante. Nós estamos com o Papa Francisco e nós estamos no Papa de número 266. E nunca nenhum Papa ele desautorizou ou anulou algo que algum Papa tenha defendido ou estipulado como dogma na Igreja. Então, nenhum Papa se contradiz. E nós temos hoje o exemplo, né? Supondo que Cristo estivesse na Terra conosco hoje, ele diria, então, para Francisco, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. E veja como isso é belo. Nós temos nessa sucessão, nessa tradição, nesse desaguar de um Papa a outro, de um vigário de Cristo a outro, as mesmas vivências e o mesmo entendimento que a igreja tinha no seu início. Então, se nós buscamos a graça via os sacramentos, e são os meios confiáveis, é o mesmo entendimento que a igreja tinha no seu início. E o entendimento disso, ele é muito necessário, ele é importante. Se a gente acaba acreditando de uma maneira pouco segura, ou talvez com o nosso coração em dúvida, em alguma maneira a gente vai estar sendo desobediente. E a gente vai ver o resultado da desobediência ao longo do programa. Muito bem. Ocorre que nós temos então, quando Pedro, né, quando São Pedro vem a falecer, o primeiro Papa da Igreja, a gente vai ter a sucessão passando então por Lino, Anacleto, Clemente I, Evaristo e tantos outros. Curioso que eu até estava estudando, né, nesse livro aqui, bem bacana, 150 respostas católicas a 150 ataques protestantes, escrito por Jaime Francisco de Moura, ele que é um leigo de Minas. Eu não sabia, é muito interessante esse fato. Vai dizer assim, que Lino e Clemente são papas da nossa sucessão apostólica, eles estão nas cartas paulinas, mais respectivamente em Timóteo e Filipenses. Veja só como isso é sensacional. A gente vai ler aqui um breve trecho. Um dos ataques protestantes, então, à igreja, que diz assim, em 606, ou seja, início do século V, Bonifácio III se declara bispo universal ou papa. Muito bem, a gente vai estudar sobre. O primeiro papa foi Pedro, instituído por Jesus, conforme Mateus 16. Antes de Bonifácio III, a igreja teve 65 papas. Jesus Cristo fundou uma igreja visível, que deveria durar até o fim do mundo. Necessariamente tinha que nomear um chefe com sucessão para perpetuar a mesma autoridade. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Conforme está o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Se assim não fosse, Cristo não poderia dizer: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo.
deveria ter dito que estaria apenas com Pedro até o fim de sua vida. Dessa forma, cumpre-se o que manda a Bíblia. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como está em Efésios capítulo 4, versículo 5. E Jesus diz ainda, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois e ensinai a todos os povos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Cristo não poderia transmitir esse poder somente aos apóstolos, pois eles deviam morrer um dia. E se ele promete estar com os apóstolos até o fim do mundo, é claro que ele não está se dirigindo aos apóstolos como pessoas físicas, mas como um corpo moral e visível, que deve perpetuar-se aos seus sucessores e hão de durar até o fim dos tempos. Aqui me vem à cabeça também os vários momentos em que São Paulo, nas cartas, ele diz que Cristo, então, é a cabeça e o seu corpo é a igreja. Então, como nós conversamos na semana passada, Cristo decidiu perpetuar-se na história do homem pela Igreja Católica. Essa sucessão dos apóstolos é também confirmada na própria Bíblia, como diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual santificou pelo seu próprio sangue, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Ainda um pouco à frente. Além da Bíblia, a história nos relata uma sucessão ininterrupta dos sucessores até nossos dias. Destacamos uma obra de grande valor, chamada Contra as Heresias, de Irineu de Leão, escrita por volta de 180 d.C., que testemunha a lista dos papas até aquela época, e a obra Liber Pontificalis, escrita no século VI, onde é mencionado os nomes Pedro, Lino, Anacleto, Clemente I, Evaristo, entre outros. Não podemos esquecer que certos nomes mencionados nesses documentos estão também narrados no Novo Testamento. É o caso de Lino, então citado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 21, o primeiro sucessor de Pedro, e outro, São Clemente, terceiro sucessor, onde conheceu Pedro pessoalmente em Roma, pontificando então entre os anos 92 e 101. São Clemente é citado por São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Que graça, né? A gente ter na nossa sucessão pessoas que depois tornaram-se o Papa e estão, né, fazendo parte, são personagens da Bíblia. Isso é muito bacana. Durante o seu governo surgiu, na distante igreja de Corinto, uma dissensão interna que culminou na deposição irregular dos presbíteros consagrados. Informado dos fatos, Clemente resolveu intervir, onde exortava com autoridade os fiéis daquela comunidade a se manterem unidos na fé e na caridade. Sobre essa carta, Eusébio nos informa que foi lida para benefício comum na maioria das igrejas, tanto em tempos antigos como em nossos dias. Convém notar ainda que todos os catálogos dos bispos de Roma, organizados segundo os documentos primitivos pelos antigos escritores, colocavam invariavelmente o nome de Pedro à frente de todos. Portanto, a Bíblia e a história deixam bem claro que Jesus fundou uma igreja sobre Pedro e com a sucessão ininterrupta dos bispos até o fim dos tempos. Veja que é uma simples atitude de nós comprarmos um livro, comprarmos uma obra de apologética. Ele é finíssimo, o livro é muito fino, e ele nos ensina algo sensacional, que é sobre a nossa sucessão apostólica estar ali, então, gravada na palavra de Deus. E é engraçado, né? Todos os outros protestantes e todas as dissensões vão fazer a leitura da carta lá e vai ter a sucessão apostólica. É simplesmente sensacional isso. E tem pessoa que, além disso, ainda não se convence, né? Da verdade, do fato da verdade, então, do depósito da fé estar na Igreja Católica. Muito bem. A gente faz um salto na história e a gente aqui vai para o ano de 1513. Nós tínhamos um Papa na Igreja chamado Papa Leão X. Veja um desafio. Ele era o Papa de número 218, do centésimo 18º. Muito bem. Nós temos um rapaz lá, um sacerdote, um agostiniano, chamado Martinho Lutero. A igreja vive tempos difíceis e são conterrâneos de Martinho Lutero, são pessoas de sua mesma época, são contemporâneos a ele. Outras figuras também da nossa igreja, que são muito importantes. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e São Pedro de Alcântara. Trouxe esses 4 personagens aqui. O que é, então, o fruto da desobediência
ela faz com que a verdade ela não seja totalmente entendida. Percebam que o Catecismo da Igreja Católica, no número 1733, ele vai nos dizer assim sobre, então, a desobediência. Vamos ver aqui, página aqui. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Ora, ocorre que Martinho Lutero, ele vai pregar as 95 teses numa determinada igreja e ele não tem a capacidade de obedecer à igreja nesse sentido e de entender assim, a palavra de Cristo, os seus ensinamentos, o depósito da fé estava na igreja até aquele momento. E aí, naquele momento, ele decidiu então separar-se e fundar a sua igreja, e fundar a sua denominação protestante. Decidiu então reformar ou revolucionar a igreja. E nós temos então a confiança da palavra de Cristo e do seu entendimento dos dogmas, do magistério da tradição, dada então ao Papa Leão X. E não é dele que sai a reforma. Estudando para poder falar sobre o tema, me veio à cabeça uma ideia também assim, ó. Já pensou as pessoas que eram católicas naquela época? Naquela época não havia um católico, um cristão que não fosse à missa, porque era o único meio pelo qual nós podíamos alcançar a vida sacramental, a vida na graça, comungar a nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho. Não haviam cultos, não haviam celebrações ecumênicas, era somente a Santa Missa que tinha naquela época. E aí as pessoas então tornando-se protestantes, e do protestantismo a gente vai ter o anglicanismo, enfim, aí a gente dá um outro salto na história, vem para os Estados Unidos e são centenas de milhares de denominações protestantes, e nós temos hoje no Brasil pelo menos 9.000 denominações protestantes. E onde está a verdade? E o que é a fé católica no meio disso tudo? A fé católica então, ela vem a ser o depósito fiel dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa sucessão apostólica, ela responde ao primeiro Papa. Ao Papa, ou seja, a Pedro, que foi dada as chaves para que tudo aquilo que ele ligar na terra seja ligado no céu. E aquilo que ele desligar na terra seja desligado no céu. Então, o quanto isso é sério, o quanto isso é salutar para que a gente possa compreender o quanto nós estamos inundados num determinado tipo de comportamento em que a verdade ela não está mais em nenhum lugar. Ninguém mais carrega a verdade em si. E nós católicos, aquilo que o nosso São João Paulo II pede na exortação apostólica Christi Fidelis Lait, é que é urgente que a gente busque formação, que a gente busque catequese, para poder bem direcionar aqueles que, por alguma razão ou outra, estão no erro. Então, a gente tem os nossos papas hoje, né? Aliás, a gente tem a lembrança dos papas, né? Eu até trouxe aqui algumas anotações. Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, até o Papa Francisco. E a gente tem na igreja primitiva esse entendimento de que, então, a salvaguarda da fé, a salvaguarda dos ensinamentos, ela é dada a uma pessoa. E hoje na Cátedra de Pedro, então, está o Papa Francisco. E ainda que nós tenhamos vivido tempos difíceis, nós devemos ser sempre obedientes à Santa Mãe Igreja. Eu não lembro se foi um santo ou um papa da igreja que disse assim que não será salvo aquele que diz que Cristo é Pai, mas não tem a igreja como mãe. Então, trazendo aqui esse exemplo, né, de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, como grandes reformadores do Carmelo. E Santa Teresa d'Ávila vai ter em São Pedro de Alcântara, que inclusive é padroeiro do Brasil, né, muitos nem sabem, que foi um grande santo penitente, né? Ele que nasceu em 1499 e veio a falecer em 18 de outubro de 1562. São Pedro de Alcântara, né? Aí Martinho Lutero, ele que viveu de 10 de novembro de 1483 e veio a falecer em 18 de fevereiro de 1546. São João da Cruz nasce em 1542
e vem a falecer em 1591. E Santa Teresa d'Ávila, que nasce em 28 de março de 1512 e vem a falecer em 4 de outubro de 1582. Ora, são todos, então, contemporâneos. Eu fico pensando muito sobre como seria uma conversa entre os quatro. São Pedro de Alcântara, totalmente obediente à Santa Igreja, penitente, dormia poucas horas, se alimentava do mínimo. Ele era diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. E Santa Teresa d'Ávila com aquela coisa no coração de querer reformar o Carmelo. São João da Cruz também, o mesmo sentimento. Depois ele é até preso, escreve Noite Escura da Alma, em pedaços de rascunhos que o guarda o dava. Os três totalmente obedientes à Santa Igreja e Martinho Lutero, com sua dificuldade de viver a castidade, com sua dificuldade porque bebia muito. Inclusive, convido aos nossos amigos protestantes a buscarem em fontes primárias que fim se deu Martinho Lutero. O fundador da nossa igreja, o próprio Cristo, morreu e ressuscitou numa cruz, e depois São Pedro e tantos papas foram mártires, derramaram seu sangue. Foram sementes de novos cristãos. E Martinho Lutero tinha dificuldade com castidade. Martinho Lutero bebia muito. Então, o que advém da desobediência? E aí eu fico me imaginando, observando a conversa dos quatro numa mesa, sobre assuntos, obediência, desobediência, o contexto da igreja naquela época. Até São Pedro de Alcântara nasce no mesmo ano em que é escrita a bula sobre as indulgências. E como ao longo do tempo os inimigos da igreja foram atacando então os seus documentos, o magistério, a própria Bíblia, vêm e a modificam. Então, o entendimento da nossa fé, ela se dá nesse sentido. Precisamos encontrar a verdade de novo. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Cristo fundou uma igreja. Essa igreja é a Católica Apostólica Romana. Ela é una e santa, apostólica e católica. Veja, nós temos hoje aí por baixo 9.000 denominações protestantes, cada uma dizendo que contém a verdade ou talvez partes dela. E um movimento muito, diria, determinante para que muitos se percam, resultado de sua desobediência, é quando Lutero então diz não aos sacramentos, onde o magistério da igreja e também na própria tradição da vida dos santos vão nos garantir que os sacramentos então são vias seguras para alcançar a graça que vem do próprio Deus, tendo nos sacerdotes então os seus ministros, tendo a Sagrada Eucaristia como o sacramento dos sacramentos. E a gente vai ter toda a nossa vida guiada então pelos sacramentos, o batismo, a penitência, a Eucaristia, o crisma, depois o matrimônio, ordem e por último então a extrema-unção, o São dos Enfermos. Então durante toda a nossa vida o Cristo nos acompanha via os sacramentos. E nas igrejas de denominação protestante e todas as outras nós não temos os meios seguros para alcançar a graça. Ainda sem contar que Cristo, quando diz a João, discípulo amado, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então, nós temos Nossa Senhora como nossa mãe, esse culto venerável a Nossa Senhora. E então a gente tem essa grande confusão nos tempos de hoje. E a gente percebe quanto isso é deixado de lado no assunto. É um assunto para que as pessoas venham a discutir no almoço de domingo? Em alguma medida, conquanto que seja saudável e conquanto que o modo como se discutam tragam fontes primárias, tragam fatos verídicos sobre determinados acontecimentos e não mentiras e não sombras de uma situação, sempre é válido, porque nós também temos esse compromisso como uma obra de misericórdia. A gente tem aqui também uma carta de Santa Catarina de Sena, vai falar sobre a obediência. Ela vai dizer assim, quem obedece navega seguro.
Estou convencido de que Deus vos colocou na pequena barca da vida religiosa para não perecerdes no mar tempestuoso desta tenebrosa existência. O leme que dirige tal barca é a obediência. Refleti como é grande tal graça, recebida de Deus por vós, cujos braços são tão fracos. Quem vive no mundo navega de acordo com forças das próprias capacidades, mas quem vive no mosteiro navega da força de outros. O bom religioso nem terá que prestar contas de si, a ordem o fará, pois o religioso submete-se pela obediência à vontade do prelado. No futuro ficareis sabendo se seguistes ou não o Cordeiro Imaculado. O sinal será este, a vossa obediência. Já vos disse antes, quero que aprendais com Jesus Cristo, que obedeceu até a morte, realizando a vontade do Pai. Deus espera de vós a mesma coisa, que cumprais a sua vontade, que observeis a regra da ordem, espelhando-vos nela. É preciso antes morrer que desobedecer ao superior. Vede, jamais aconteceu e Deus não o permita, que um superior ordenasse algo contrário a Deus. E se isso vier a acontecer, vós não devereis obedecer. Mas nos outros casos, procurai sempre a obediência, sem ficar olhando para a própria satisfação espiritual ou material. Veja que exortação pontual Santa Catarina de Siena nos traz sobre essa questão da obediência, antes morrer do que desobedecer. E aí, a gente tem, para fechar o programa de hoje, todas as consequências da desobediência. Percebam que quando o rei Henrique VIII, na Inglaterra, ele tinha o desejo pecaminoso de... A Igreja Católica tem o entendimento de que só a morte separa um casal depois, então, que o matrimônio é realizado. Ou um fato concreto que desaprova, então, a união dos dois, e depois tem todo um envolvimento com o tribunal eclesiástico para anular o casamento. Mas nós temos o entendimento, então, que só a morte separa um casal. Mas Henrique VIII, ele não tem um motivo pertinente e vai, então, a Roma pedir ao Papa que anule seu casamento. E o Papa disse que não vai fazer, porque não tem motivo concreto e não tem morte, ou seja, a esposa está viva. O que ele vai? Ele vai lá e se separa da esposa e funda o anglicanismo. É fruto de desobediência. Então, percebam como um movimento, ele dá consequência a outro, ele dá, em alguma medida, coragem e validade para que outros venham a desobedecer. E assim a gente vive o tom da vida. Desobediência atrás de desobediência. E então a gente percebe que quem de nós está mais obedecendo aquilo que Cristo pediu para nós? Até aquilo que Cristo também nos fala assim, né? A tradução moderna hoje ela está um pouco complicada, mas no final do Evangelho de Marcos, Nosso Senhor vai dizer aos discípulos e por consequência a todos nós, né? Ide e ensinai tudo aquilo que vos ensinei, né? Em outras traduções, ide e fazei discípulos pelo mundo inteiro. Ou seja, o que não é o que a obediência ela implica em não fazer com que as pessoas aprendam aquilo que deveriam aprender de fonte primária de nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente fica aprendendo por metade e a gente se contenta às vezes. A gente aprende sombras de uma grande obra e a gente se contenta com as sombras. E as sombras elas não são profundas. As sombras elas não têm raízes. Se a gente for bater na raiz de cada denominação protestante, vai chegar num antigo leigo desobediente. Ou, às vezes, até em alguém, por exemplo, a Fundação dos Mormons, né? Que tem lá um rapaz que desenterra um livro numa montanha e a gente sabe todo desenrolar, né? Se a gente for cavar no mais profundo de nossa fé, nós temos Cristo na cruz, morreu e ressuscitou, se fez depois pão e vinho, Sagrada Eucaristia, comungamos, sacramentos, Nossa Senhora. Como isso é completo, isso é completo, isso é toda uma estrutura muito bem montada, um prédio muito bem erguido, em que, como diz a palavra em Mateus, né, pode vir o vento, pode vir terremotos, nada destruirá aquela casa que está construída sobre a rocha. Então veja como Nosso Senhor, né, foi muito inteligente, né? Até é engraçado dizer isso, óbvio, ele é a própria inteligência, mas ele foi cirúrgico no uso das palavras. Ele usa o exemplo quando ele está falando sobre a fé, né? Mateus, se não me engano, capítulo 6, versículo 27 e 29, vai dizer algo assim, sobre o homem insensato que constrói sua casa sobre a rocha.
E depois ele liga: Pedro, tu és rocha, e sobre ela fundarei a minha igreja. Então, o homem sensato, a construção de um prédio bem feito, algo muito bem fundamentado. Essa é a fé católica. E eu peço que você, nesse programa, também possa compartilhar, possa dar o seu like, o seu gostei nesse vídeo, para que esse vídeo possa chegar ainda a outras pessoas. Lembrando que o Instituto dos Servos da Divina Misericórdia sempre está aberto a visitas, sempre está, obviamente, aberto às doações. Nós precisamos muito. Esse é um apostolado que também visa ajudá-los nesse sentido. Eu aqui, como leigo, me coloco sempre à disposição. Também me coloco à disposição aqueles que têm alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica. Nós sempre estaremos abertos, sempre com muita humildade e fundamentado naquilo que a igreja tem para nós, nesse serviço então de leigos. Eu peço que você também faça essa oração final comigo e que possamos colocar no Sagrado Coração de Jesus, essa festa tão bela que vamos comemorar agora, sexta-feira, possamos colocar no Sagrado Coração de Jesus todos os nossos motivos pelos quais nós buscamos defender a nossa fé, possamos colocar todas as nossas intenções, aqueles que amamos. Nós vivemos uma época complicada, que possamos colocar também a saúde de cada um de nossos entes queridos no Sagrado Coração de Jesus, para que seja então entregue de maneira mais perfeita ao nosso Senhor. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós.